Cumprimento o presidente da mesa, estendo meus cumprimentos a todos os colegas da casa, ao público aqui presente, aos que nos acompanham na TVL. Quero, no dia de hoje, falar exatamente sobre também, embora não fazer muito alarde, porque eu sou mais discreto nessas situações, que é a assinatura da CPI. Assinei sim, porque já disse, já desde o começo nessa casa, que vim aqui e não cheguei aqui a mando de partido político, nem de cacique político, tampouco qualquer outro tipo. Então é importante sim a transparência, e eu mesmo cobrei do vereador Jovino que essa CPI só assinaria se ela realmente tivesse a responsabilidade, a seriedade da transparência, que é o que nós precisamos nessa casa. Ter a transparência, o vereador Bruno falou muito bem, e nós precisamos dar resposta para a sociedade, e a resposta tem que ser feita de forma mais séria possível, porque é isso que tem que fazer. Doa quem doer, quem não deve não teme, então tem que fazer isso, botas claras. Eu acho que é até bom para o governo, vereador Alexandre Matias, que vai realmente mostrar o que está certo ou o que não está, enfim, de uma vez por todas, vereadores, para que a gente possa, mas seja feita de forma coerente, de forma correta, sem politicagem, sem nenhum tipo de jogar para a torcida e tão pouco para a imprensa, que parece-me que ficou fervorosa nessa situação. Também quero falar e relatar aqui até uma postura que vejo que acontece aqui nessa casa, de novo jogando para a torcida e falando. Na terça-feira eu votei, junto com o vereador Adriano não queria nem ficar justificando, mas diante de tanta falas que se estenderam aqui nesta casa, só para deixar claro que eu não estou, como eu falei aqui, para defender sindicato nem nada. Eu simplesmente votei, e aí vou chegar aonde eu quero escutar as pessoas. E a forma como o projeto veio, o regime de urgência, aquela coisa toda, me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, e toda vez, e eu voto sim com muita convicção, e eu leio sim os projetos, e principalmente eu leio também a justificativa. Então, a justificativa do projeto, a forma como foi feita, me deixou com a pulga atrás da orelha. Então, eu não estou aqui para fazer alarde para sindicato, nem alarde para ninguém. Fiz, votei de forma tranquila, e vou dizer para vocês, quem me chamou mais atenção para essa discussão, e ela tem que ser feita uma discussão, foi até o senhor Gilberto, que está aqui, que nos acompanha, que antes de chegar e sentar aqui, ele falou: professor, vão tirar o cobrador? Eu disse: senhor Gilberto, o projeto eu li e, teoricamente, não contempla isso, não quer dizer isso, mas deixa algumas dúvidas e paira algumas dúvidas, e é importante que nessa casa, presidente, agora, vereador Almir Vieira, que tudo que venha para essa casa que mexa com relação ao trabalhador, ele merece sim ser discutido. Merece ser discutido. E é importante que nós tenhamos, até porque, como o senhor Gilberto comentou, e eu acredito, senhor Gilberto, que os parlamentares desta casa não serão irresponsáveis a ponto de fazer a retirada dos cobradores sem fazer uma discussão, porque isso pega justamente aonde? Pega na acessibilidade que os senhores... Porque nós temos que extinguir de uma vez por todas, vereador Adriano, como foi bem dito pelo presidente do sindicato ontem, essa palavra cobrador. Eu acho que ele tem uma função muito maior do que apenas ser cobrador, ele precisa ser auxiliar, ele precisa auxiliar principalmente as pessoas que têm deficiência, têm alguma limitação física, seja deficiência visual, enfim, e principalmente um respeito aos idosos. E aí eu vou dizer para vocês, eu tenho uma grande conselheira, que é, sim, a minha mãe, a qual eu tenho muito respeito. Ela pode não ter faculdade, não ter estudos, mas ela é uma pessoa extremamente inteligente, e ao conversar com ela, ela falou assim: meu filho, ontem, e eu relatei o meu voto, e o meu motivo do porquê eu votei, falei do senhor Gilberto, e ela falou: meu filho, só para o senhor ter uma ideia, ontem eu estava no ônibus, e eu vi justamente uma cobradora, que eu quero que, de uma vez por todas, seja extinguido esse nome, e aí eu acho que a empresa tem que qualificar esse trabalhador para que ele deixe apenas de cobrar financeiramente, para que ele possa, sim, auxiliar os idosos, auxiliar, sim, os deficientes físicos, para que tenham acessibilidade, para não limitar essa pessoa. E aí minha mãe comentou: olha, meu filho, fez bem, porque ontem mesmo, ao ver uma senhora com uma certa idade, com problemas nas pernas, ela teve uma dificuldade extrema ao descer do ônibus, e nessa dificuldade extrema, a cobradora, muito gentilmente, talvez faltou-lhe a qualificação, mas ela gentilmente desceu da onde ela estava e auxiliou essa senhora a descer ou a subir do ônibus. Então, a função do vereador ela tem que ser muito maior, do cobrador, desculpa, ela tem que ser muito maior, vereador Adriano Pereira, já lhe concedo uma parte, do que apenas subir, do que apenas cobrar a passagem. Ela tem que realmente ajudar o idoso ou ajudar
o deficiente físico para que possa ter essa acessibilidade. Presidente, concedo a parte ao vereador Adriano. Com a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Gilson, eu quero lhe parabenizar, porque embora não tenha sido exatamente o mesmo entendimento que me levou a votar contrário àquele projeto, e cada um aqui tem o seu entendimento, respeito sua posição. E concordo em gênero, número e grau com relação à função do cobrador, que vai muito além dessa questão resumida à simples palavra cobrador ou cobradora. É aquele que auxilia o deficiente físico, o cadeirante, o idoso, a pessoa, a gestante, a pessoa não ficar trancada na porta, na descida e na saída do ônibus. É aquele que serve de um guia turístico até, porque está ali dentro do ônibus, poxa, onde é que eu tenho que parar para ir em tal lugar e tal, e o cobrador, toda a linha conhece muito bem a cidade, vai poder orientar o cidadão, né, a pessoa, enfim. Então, ele vai além de ser auxiliar do motorista, ele é o retrovisor, ele é o auxiliar direto do motorista, aquele que dá sempre o sinal, pode tocar, ó, não sai ainda, enfim. Tem uma pessoa quase chegando aqui, dá uma seguradinha, vai perder o ônibus, está ali já encostando na porta e às vezes pode perder o ônibus, enfim. Ele é um trabalhador fundamental dentro do ônibus, além das questões de segurança. Presidente, se o senhor me permitir mais 1 minuto e meio para poder concluir. 1 minuto e meio de Vossa Excelência e mais 1 minuto pelos apartes concedidos. Obrigado. Aos vereadores. Só para isso, e esse debate tem que ser feito nessa casa, mas o que me entristece muito aqui nesta casa, quando eu vejo essa discussão inflamada, isso me incomodava bastante, vereador Almir Vieira, quando presidente da Associação de Moradores, esse alarde, essa discussão que se direita, esquerda, defendia presidente Lula, defendia presidente Fernando Henrique, ficava naquelas discussões todas e eu olhava para eles e diziam, e me perguntava eu como presidente, o que essas discussões banalizadas vão trazer de concreto e de resultado para o cidadão lá. Então, nesta casa tem que ser discutido, independente das posições políticas, e aqui nós já vimos que todos os partidos aqui, e nós aqui já conversamos, né, vereador Bruno Cunha, que era importante, sim, e a reforma de todas, eu acredito que a mãe de todas as reformas seria a reforma política, e eu gostaria muito que tivesse a candidatura independente civil, para que eu não precisasse ficar atrelado a partido nenhum, para que e eu tenho certeza que outros vereadores aqui, pudéssemos fazer de forma independente, sem partido político, era extremamente importante. Então, a reforma, de uma forma geral, essa disputa de direita, esquerda, de sindicato, de classes, eu quero saber até onde essas discussões e essas disputas, presidente, eu não sei se eu poderia, eu entendo, presidente, mas... já foi combinado aqui que depois do tempo normal... Não, já passou, Vossa Excelência já falou. Desculpa, mas... E essas discussões, eu sempre me perguntava de que forma essas discussões vão contribuir, sim, para cá, principalmente para o cidadão de bem. Então, eu sempre comentei que um conhecimento, ele sempre serve para... Por favor, presidente, o conhecimento, ele serve, na minha concepção, para encantar as pessoas e, principalmente, para contribuir para melhorar a vida das pessoas. Um conhecimento, quando ele é usado apenas para autopromoção ou para apenas discussões banais, ele é a mesma coisa que uma Bíblia escrita em latim para um analfabeto, ou seja, não serve para nada. Então, é importante que essa casa tenha um pouquinho de clareza nas suas discussões e que ela sirva para ajudar as pessoas e a população da nossa cidade. Para a tarde de hoje seria isso, presidente. Obrigado.